Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de Lucas, capítulo 12, versículos de 49 a 53. Jesus não traz paz, mas divisão. Pessoal, só pelo subtítulo, quero saber quem é que tá pronto para tiro, porrada e bomba, porque este é o vídeo de hoje. Um texto bem curtinho, mas que vai quebrar com muitas mentiras de Satanás que a gente tem ouvido na nossa sociedade e, infelizmente, até mesmo dentro de igreja. Hoje, todo mundo se acha no direito de falar sobre Jesus. Todo mundo tem uma opinião a respeito de quem era ou como era Jesus, mas quase ninguém se dedica a ler os 4 evangelhos, que é o mínimo, né? A Bíblia toda aponta para Jesus, mas os 4 evangelhos falam dos anos em que Jesus esteve na Terra. E 98% das pessoas que querem falar sobre Jesus têm preguiça de ler os 4 evangelhos. Então elas falam do que elas ouviram alguém falar, esse alguém também ouviu alguém falar, e assim a desinformação, a informação errada, equivocada, ela vai se espalhando até que ela parece que vira uma verdade de tanto que as pessoas repetem. Esse é um mal do nosso tempo. As mentiras são ditas muitas vezes, sucessivas vezes, repetidas vezes, em diversos lugares. Nos filmes, nos programas de TV, nas novelas, nas séries, nas revistas, nas redes sociais, e as pessoas aceitam. E o mais triste é que a gente começa a ver essas mentiras de Satanás sendo ditas dentro da igreja, porque até dentro da igreja, até quem disse que foi alcançado por Jesus e que ama Jesus, tem preguiça de ler a Bíblia. Então hoje a gente vai ver o que Jesus disse sobre ele mesmo. E a gente vai ver que é muito diferente de tudo aquilo que o mundo diz a respeito dele. Vamos lá? Versículo 49. Em todo o capítulo 12 de Lucas, a gente vê Jesus quebrando paradigmas judeus, né? Então, para o povo judeu, dinheiro era sinal de bênção. Então, Jesus fala sobre o dinheiro não ser o foco das coisas. Jesus fala sobre a ganância. Então, ele está o capítulo inteiro quebrando paradigmas, até que ele chega nesse pedaço aqui que a gente vai ler. Então, é Jesus falando, já começa com aspas, tá vendo? Já é Jesus. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Aqui eu já vou fazer uma anotação que eu acho importante, tá? Fogo. Toda vez que a Bíblia fala de fogo, ou quase toda vez que a Bíblia fala de fogo, está falando de juízo. Como é o inferno? É o fogo que nunca apaga, né? Quando Deus aceita, no Antigo Testamento, as pessoas traziam a oferta, queimavam o holocausto. Como você sabia que Deus aceitava o holocausto? Vinha um fogo do céu e queimava a oferta. Por quê? A oferta é aspiração de pecado. Então você praticou um mal, um pecado. Você ia lá, oferecia um cordeiro, uma ovelha, sei lá, um animal. Você matava e punha lá. Se Deus aceitasse essa oferta, vinha fogo do céu e consumia a oferta que você trouxe, ou os grãos, as frutas, os animais, enfim, o que fosse a oferta. Ou seja, esse fogo queimava e purificava o pecado do qual você estava pedindo perdão. Fogo sempre representa juízo. E Jesus está dizendo que ele veio trazer fogo para a terra, juízo. Inclusive, eu vi um pastor falando há um tempo atrás, e eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha pensado nisso. Ele falou:
a igreja não presta atenção nem nas músicas que ela canta, porque a maioria dessas músicas que pedem fogo, manda fogo, Senhor. Vocês estão pedindo juízo, vocês estão pedindo que Deus queime a cabeça de vocês por causa do pecado de vocês. Então, entenda isso. Fogo é juízo. A Bíblia diz que, assim como o fogo purifica o ouro, Deus nos purifica. Ou seja, quando Deus precisa tirar pecado da nossa vida, é com fogo. Então, fogo sempre estará esturricando o pecado. Vamos anotar? Bom, como eu disse, o texto é pequenininho, mas tem muita coisa para a gente ver aqui. Vamos voltar para ele. Uma coisa que me chama a atenção aqui é que Jesus diz que ele veio trazer e que ele queria que já tivesse aceso. Jesus gostaria de já estar executando o juízo. Mas a gente vai ver, a gente já viu nos textos e vai continuar vendo em todo o Novo Testamento. Jesus vai executar juízo na segunda vinda. Na primeira ele veio trazer salvação. É por isso que na primeira vinda, quando Jesus morre na cruz, ele vem como um cordeiro manso que vai ao matadouro. Mas na segunda vinda, Jesus vem como um leão. Ele vem forte, poderoso, porque ele vem para julgar. Então é desse período que Jesus está falando. Aí ele diz que ele vem trazer fogo, que ele queria que já estivesse aceso, mas que ele tem que passar por um batismo. Então, antes disso aqui acontecer, tenho que passar por um batismo. E como estou angustiado até que ele se realize. Gente, esse batismo aqui é a cruz. Então, antes que ele traga juízo, que é a segunda vinda de Jesus, ele precisa passar pelo batismo. Jesus precisa passar pelo batismo. Qual é o batismo? Morte na cruz. Porque o que a Bíblia diz? Que a morte dele na cruz lhe deu autoridade para julgar depois na segunda vinda. Por que Jesus vai julgar todo mundo na segunda vinda? Porque ele pode, porque ele passou pela cruz. Ele adquiriu esse direito, ele conquistou esse direito. Ele cumpriu tudo o que ele veio para fazer na terra. Cumpriu as leis judaicas, não pecou, não caiu em tentação e se deu como sacrifício vivo, por amor a nós, para trazer salvação. Ou seja, então depois de tudo isso que ele fez, quem não quis, aí ele tem o direito de trazer fogo e juízo. Mas olha o que ele está dizendo, que ele está angustiado. E qualquer pessoa, na sua condição humana, sabendo que tem uma missão a cumprir, uma missão dada por Deus, uma missão para o reino, também fica angustiado. Se Deus te comissionar hoje para ir pregar em algum lugar, enfim, se Deus te chamar e dar uma tarefa, você fica angustiado. Então, Jesus está falando aqui que da cruz. Vamos continuar. 51. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Ele está perguntando. Vocês acham mesmo que eu vim trazer paz? Porque o que os judeus esperavam? Um rei que derrubasse um império opressor, que era o Império Romano, que reinasse na terra, um político, um Messias político. Era essa a ideia dos judeus. E é o que ele está perguntando: vocês pensam que eu vim trazer paz? Não, eu digo a vocês. Não. Ao contrário, vim trazer divisão. E agora, hein? E agora, como é que fica todo um monte de bobagem e de informação errada que a gente escuta a respeito de Jesus? Porque agora aqui deu um nó, né? Ele está dizendo que ele veio trazer divisão. O que a gente ouve sobre Jesus? Que ele veio trazer união. Sabe como ele veio trazer união? Ele veio trazer união entre os filhos dele. Ele veio trazer união para a noiva. Os que ouviram a mensagem, receberam, os que entenderam o que foi a cruz e querem, para essas pessoas, ele quer trazer não união, ele quer trazer unidade. Porque a igreja é a noiva é uma pessoa. Então, todos os cristãos no mundo têm que estar em unidade. Mas a unidade
para os cristãos. No mundo como todo, ele veio trazer divisão entre cristão e entre os que não querem saber de Jesus. Olha como ele continua isso. De agora em diante haverá 5 numa família, divididos uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos, pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Aqui ele está dando um exemplo dizendo: as famílias estarão divididas. Uma coisa que está aqui subentendida, que é importante você prestar atenção também. Ele não fala que estará marido contra mulher, nem mulher contra marido. Sabe por quê? Marido e mulher são um só. Marido e mulher são unidade, assim como a igreja. Marido e mulher não ficam um contra o outro. Por isso que você tem que saber com quem que você está casando. Os dois têm que estar com foco no reino, nas coisas de Deus. Jesus está falando que ele vai trazer divisão dentro das famílias, mãe contra filho, filho contra mãe. Olha isso. Não tem marido e mulher aqui. Não existe divisão. Deus não traz divisão para o casal, porque Deus já instituiu que o casal é uma só carne. Nada separa. Jesus não separa casais. Se você está pensando em se separar, se você está ouvindo conselho de gente errada que diz que é crente e que está falando que tudo bem separar, siga o seu coração, seja feliz. De novo, você está ouvindo a voz do capeta e não do Senhor. Jesus fala que veio trazer divisão e ele não cita casais. Casal não se divide, ok? O que é essa divisão? Vamos anotar? A divisão que Jesus traz não é dentro da igreja. Não é para ter treta dentro da sua igreja. Você fala, Jesus falou que veio dividir. Não, a igreja é uma só, a igreja é a noiva. A noiva é uma só. A divisão é no mundo. Os escolhidos versus os que renegaram. Por que eu pus assim? Todos são chamados, todos ouvem, principalmente no nosso país, que é um país cristão. Todo mundo em algum momento da vida ouviu falar sobre Jesus. Alguns foram atraídos por esse amor e falaram, eu quero isso para minha vida. Outros resolveram que não queriam, que não serve, que vão zombar, vão fazer chacota, vão perseguir crente. Muita gente faz isso. Então, eles não é que eles não são escolhidos. Eles decidiram não querer Jesus. Essa é a divisão que Jesus disse que ia trazer. Agora, nessa divisão aqui vai ter um dia que virá fogo sobre a terra. Agora eu te pergunto, já que Jesus deixou claro que é uma divisão que tem 2 lados, de que lado você quer estar? Vou deixar você refletindo sobre essa pergunta. Que Deus te abençoe.